Senhores, hoje é domingo à noite, estamos no começo do mês de setembro e mês de setembro é aquele meme do NoFap. Aproveito o início do mês de setembro para trazer uma sequência de vídeos sobre como se livrar desse vício. Esse vício em vídeos eróticos, adultos, não está totalmente relacionado ao meme NoFap. Inclusive, pensando bem, talvez eu nem recomendo que tu faça isso, e ao longo dessa pequena sequência eu vou te explicar o porquê. Eu vou tomar muito cuidado para conversar contigo aqui como se eu fosse teu amigo, teu irmão mais velho, e não como se eu fosse um terapeuta, um especialista, porque eu não sou. E preciso deixar muito claro, eu não entendo desse assunto pelo ponto de vista de um terapeuta. E, inclusive, ao final dessa pequena sequência, eu vou te recomendar um local onde é que você pode trabalhar esse vício em você, se for realmente difícil para ti, se for complicado e precisa de ajuda profissional. Bom, começo te falando por que será que o vício em vídeos eróticos adultos é tão complicado de se livrar. Se tu clicou nesse vídeo é porque tu tem problema com isso. E se tu tem problema com isso, eu tenho certeza, pelos milhares de relatos que eu recebi ao longo desses anos de carreira fazendo conteúdo aqui na internet, que tu parava, ficava 1 mês, 2 meses sem fazer nada e depois voltava, e cada vez que tu voltava tinha a sensação de que era pior e de que tinha que tirar o atraso, correr atrás do tempo perdido. Bom, deixa eu te falar, isso funciona exatamente como qualquer vício em alguma substância química. Libera endorfina no seu cérebro, que é o responsável por você sentir prazer, e cada vez tu precisa de mais doses desse veneno para liberar a endorfina para que você sinta prazer. O prazer é como se fosse uma montanha russa, tu vai lá em cima, você sente muito bem por alguns segundos e depois cai. Só que o que ninguém explica é que a queda é cada vez mais dura e mais frequente, e cada vez tu precisa de mais força para pegar impulso para chegar lá em cima. E vai chegar num ponto em que tu precisa de tanta força, ou seja, consumir tanto material adulto, que vai virar um vício e vai ficar cada vez mais difícil de você largar um vício. Afinal, o seu cérebro funciona conforme sinapses. Criam-se pontes que se tornam cada vez mais sólidas entre uma sinapse e outra, entre um neurônio e outro, e se solidificam ao longo do tempo, fazendo com que isso categorize um vício. Então, como todo mundo diz, quando se trata de destruir um vício, tal dia, tal hora do teu dia, tu vai lá e sente aquela vontadezinha, pois o ser humano, através de suas sinapses e neurônios, é um ser de hábitos. Então a primeira coisa para se destruir um vício é mudança de hábitos. É se todo dia, tal hora, você vai lá e consome aquilo, pelo menos consuma num horário um pouco diferente. Bom, eu vou te apresentar uma coisa que pode ser uma solução. Eu não vou iludir ninguém aqui. Eu não sou um terapeuta. Isso que eu estou falando não foi provado pela ciência que funciona. Mas se você está, perdoe a minha sinceridade, mas se você está numa situação deplorável, degradante, e não sabe mais o que fazer, talvez isso te sirva. Talvez isso faça algum sentido na tua vida. Não sei se isso vai ser apresentado nesse vídeo ou no episódio 2, na sequência desse, que vai ser postado na terça-feira. O grande motivo disso ser tão viciante e acometer tantas pessoas é porque é gratuito, é porque começa com uma brincadeira, é porque todo homem tem o seu desejo sexual extremamente aflorado na adolescência e todo homem vai lá e consome aquilo. Eu, com 30 anos, hoje, na minha adolescência, passei pela fase de consumir revistas eróticas com mulheres peladas. Só que aquilo era limitado, uma revista tinha 30 páginas, a gente via aquilo lá e decorava, e depois de um tempo não tinha mais graça nenhuma. Agora, quando você tem tudo na sua mão, em tempos de Tinder, em tempos de Uber, em tempos de iFood, e em tempos de Xvideos, tudo fica mais difícil, porque aquilo é ilimitado. E além do mais, nessa internet 3.0 que nós vivemos, nós temos maneiras em que as meninas empreendem na internet e ganham muito dinheiro expondo o seu corpo, então te torna uma coisa um pouquinho mais real do que o que era o material adulto antigamente.
e talvez até um pouco mais interessante para você. Afinal, você pode seguir a menina no Instagram, tu pode ver meio que em tempo real o que ela está fazendo, e isso é extremamente nocivo para a tua saúde mental. Sem falar que é de graça, tá? Ou seja, não é que nem outro narcótico que tu tem que pagar caro, correr um certo risco para consumir, que é ilícito, tá? É gratuito, mas causa o mesmo nível de dependência química do que uma substância ilícita que tem uma certa dificuldade para tu consumir e que tem um certo valor em dinheiro para tu consumir. É exatamente isso que faz com que as pessoas se tornem tão dependentes disso. Argumento ainda falando que o mundo nunca esteve tão caótico e as pessoas nunca sentiram tão pouco prazer em suas vidas. O prazer real, o prazer de estar aqui num local como esse, o prazer de tu conviver com outro ser humano que tu gosta, talvez até o prazer de tu fazer o ato carnal em si com alguém que tu gosta. Cada vez isso se torna mais escasso no ser humano. Mas o cérebro ainda é o mesmo, o cérebro precisa da endorfina, precisa compensar. E aí da onde é que ele vai tirar? Então cada vez mais o mundo ele te joga para esse lado. Ele faz com que tu caia e fique, e não consiga se levantar. É por isso que esse negócio é tão viciante para as pessoas. Em 2014, eu abri o meu primeiro canal no YouTube chamado Alpha Life. E eu arrisco em dizer que eu fui o primeiro ser humano no Brasil a tocar nesse assunto abertamente. Abertamente que eu digo, não foi em fórum, não foi em grupos isolados, fechados, foi fazer um vídeo sobre isso. O vídeo não está mais no ar porque a qualidade estava ruim, eu decidi tirar. Era 1 ou 2 vídeos falando sobre os malefícios disso e como se livrar desse vício. Obviamente, há quase 10 anos atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas a partir daí começou a surgir várias pessoas falando sobre isso e algumas delas se profissionalizaram nesse assunto. E hoje nós temos pessoas muito boas, passaram-se 10 anos, né? Nós temos pessoas muito boas falando sobre isso. Já temos informações relevantes da ciência sobre esse assunto. E também criou-se o movimento NoFap, que surgiu, acho que no Brasil, né? Em meados de 2016 ou 2017 ele estourou e surgiram também formadores de opinião não profissionais, mas mais mainstream, que relatavam a sua jornada dentro do NoFap. O NoFap ficou conhecido, atraiu olhos de muitas pessoas, de médicos, especialistas e pessoas que têm um conhecimento mais geral sobre a vida, sobre o corpo humano, sobre ciência, e elas começaram então a observar o NoFap com outros olhos. Será que isso aí é bom ou será que isso aí é ruim? Então hoje eu vou te mudar um pouco o ponto de vista sobre isso, de acordo com o conhecimento que eu busquei nas últimas semanas para poder fazer essa sequência de vídeos aqui. E eu te digo com toda a certeza absoluta do mundo que talvez o NoFap não seja a melhor alternativa e talvez ficar sem se coisar, né, não seja o suficiente. Ver vídeos adultos, parar de ver vídeos adultos não é o suficiente. Eu estava lendo um livro chamado Libido Dominante. Se for do teu interesse, pesquisa esse livro, lê, é um livro de mais ou menos 1000 páginas, na verdade 800, que fala sobre como que ao longo da história foi usado o instinto sexual masculino para manipular o homem, para controlar o homem. Um livro que explica até por que hoje as pessoas são tão viciadas nisso e por que também temos uma revolução sexual que faz com que os relacionamentos estejam todos quebrados, difícil de se relacionar, difícil de confiar numa pessoa, enfim. Isso explica muita coisa e interliga muita coisa. Mas eu quero fazer uma menção a um dos primeiros capítulos onde fala, por exemplo, da Revolução Francesa. Existiu um cara chamado Marquês de Sade, um dos caras que foi meio que responsável pelo início, pelas informações da Revolução Francesa. E Marquês de Sade, o que deu origem ao nome sadismo ou sadomasoquismo, ele escrevia o que era não vou usar a palavra, mas o erotismo da época que era escrito, ele escrevia, né? Então as novelas onde continham contos eróticos, doentios, e aquilo era vendido para as pessoas, mas era feito com uma forma de protesto contra o sistema. Que sistema tínhamos na época? A Igreja Católica tomando conta de tudo e dizendo para as pessoas como que elas deveriam agir. Naquela época era um pouco mais rígido as coisas, incluindo também o casamento bem rígido,
pessoas sendo vendidas, trocadas para que se perpetuasse a riqueza da família, casamentos arranjados. Isso causava uma certa revolta nas pessoas. Então, do outro lado, tinha uma cultura, uma contracultura que queria combater isso. Daí nasce o iluminismo. Por que o nome iluminismo? Porque antes colocava-se a luz a Deus. Agora, tira-se a luz a Deus e tenta-se colocar a luz no caso, foco, atenção ao ser humano. Daí veio a cultura, o movimento artístico iluminismo. E daí nascem Illuminatis, que não é o que a gente conhece hoje como essas coisas misteriosas, mas apenas como um grupo de pessoas que estudava como controlar o ser humano e que chegavam na conclusão de que a melhor forma de controlar o ser humano é através dos seus instintos mais profundos, o instinto sexual, a sua libido, tendo influência também dos conhecimentos de Freud, que dizia que tudo era libido, mais tarde, posteriormente, né? Essa informação chegou nas mãos desse cara, Marquês de Sade, e de outros caras que deram início na Revolução Francesa, que tinha uma cultura por trás, falando sobre destruir aqueles paradigmas de relacionamento retinho, certinho, e que você teria que ser livre sexualmente, livre afetivamente, fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Para a época, talvez algumas pessoas interpretaram como aquilo sendo algo muito lindo, muito puro, de boa intenção, mas o tempo foi passando e trouxe uma nova revolução sexual lá pelos anos 70 e hoje nós estamos como nós estamos hoje. Como nós estamos hoje? Nós deixamos de enxergar relacionamento, ato sexual e amor como algo sagrado. É difícil, parece até meio ridículo, meio arcaico ao falar sobre isso, mas é porque nós estamos sofrendo as consequências dessa revolução sexual. Então tudo que tem a ver com o nosso desejo que vem através do ato sexual, não existe mais algo que nos bloqueie, é totalmente livre, é totalmente tranquilo. Então na tua cabeça de homem, mediano, mais ou menos 24 anos, se tu se encontrar com uma menina e ela quiser fazer alguma coisa contigo, tu vai fazer sem pensar. Na tua cabeça isso é normal, ou seja, não existe mais uma consciência de que aquilo é sagrado, de que aquilo é um ato para unir duas pessoas. E por que duas pessoas têm que se unir? Para perpetuar a nossa espécie, para dar base para que uma criança cresça, para você envelhecer ao lado de alguém. Eu sei, continuo sendo ridículo, mas você está sofrendo, eu também, né? As consequências da revolução sexual lá de antigamente. E onde entra a libido usada em conteúdo digital, ou seja, os conteúdos eróticos. Nós não precisamos mais de uma outra pessoa para dar vazão a esse negócio. E o prazer obtido ali, nós temos total controle sobre aquilo, é 100% de controle, enquanto que o prazer sexual do ato com outra pessoa, você não controla, pois tem outro corpo ali, que talvez te dá estímulos maiores e tu perde o controle. Enquanto que tu consegue dosar o estímulo que tu dá, o estímulo não é físico, ele é completamente mental, na tela do teu notebook, do teu computador ou do teu celular, e assim você se torna um viciado. Um viciado que passa anos cometendo esse ato 2, 3 vezes ao longo da vida, quando você é mais jovem e tá tudo certo, tu acha que tá tudo bem, mas aí tu começa talvez a se relacionar, começa a envelhecer um pouco, passa um pouco a sua idade e tu começa a perceber que o teu desempenho ali já não é a mesma coisa e tu começa a se perguntar, por que será que está mudando? Será que é minha alimentação? Será que é minha saúde? Será que eu sou ocioso? Será que é minha testosterona? Ou será que é minha cabeça, o meu vício? E aí tu começa a se deparar com vídeos no YouTube de caras dizendo que estão praticando um negócio chamado NoFap, que está ajudando, e eu não duvido que ajude, certamente ajuda. E aí nesse período que você pratica, você consegue ter um desempenho talvez melhor, tudo na tua vida melhora, tu começa a observar ao teu redor e tudo tem mais cor, o que antes era preto e branco tem mais cor. Só que uma coisa tu não consegue resolver. O vício sempre volta. Agora, eu quero colocar a luz, a tua atenção, 100% nesse vício, para tu entender por que ele volta. Você recebe um estímulo visual, gráfico, digital, nos teus olhos, pelos teus olhos. E ao longo do tempo, tu começa a converter
Pensa na situação, no ato, enquanto tu está cometendo ali, tenta se enxergar como se tivesse uma câmera no teto da tua casa, onde tu se enxergasse sentado na frente do teu computador, com a mão dentro da calça, fazendo esse negócio. Por horas. Não é ridículo, não é feio, não é nojento, não é vergonhoso. Você está se enxergando de fora agora. E você tenta entender a si mesmo por que aquilo causa tanta excitação. O que está se passando na tua cabeça naquele momento. Você está imaginando uma cena? Nessa cena você está imaginando ela em primeira pessoa, ou seja, você é o ato que está fazendo ali, o elemento ativo, ou você está imaginando a cena em terceira pessoa? Você está apenas assistindo, você é apenas um voyeur. Se chegou nesse ponto, é crítico, é muito crítico. Porque quando chegar o momento de tu fazer o ato em si com uma pessoa real, tu não vai sentir nenhum prazer. E aí tu se convence de que o ato com a tua própria mão, namorar a tua própria mão, é mais prazeroso. Aí tua vida está acabada, meu caro. O que está te fornecendo prazer é o prazer gráfico, é o gráfico em si. E por relatos que eu recebo, principalmente dentro do Lover, e lá tem um bônus sobre isso, é que as pessoas conseguem ficar um certo período sem consumir esse negócio. Elas conseguem ficar um certo período, mas o vício permanece. Elas sempre voltam. E com o tempo elas se pegam observando o negócio. Para mim ser mais claro, sem perder a monetização desse vídeo. Deixa eu pensar, elas se pegam assistindo fotos ou vídeos do corpo feminino, mas sem estar em um site adulto erótico. Ou seja, as redes sociais, a rede das dancinhas, a rede da ostentação, onde as pessoas se expõem, onde o que gera atração, o que desperta o gatilho, a faísca em si, é a curva feminina. E não importa se essa curva feminina está vestida, digo, num biquíni, ou se está sem roupa nenhuma cometendo um ato lá nos sites adultos. A reação em você vai ser a mesma. O que eu quero dizer, quero resumir essa ideia, é que a reação vai ser a mesma. Então tu vai lá e tu larga o vício. Tu para de consumir aquele negócio adulto. Só que teu cérebro ainda te puxa para a parte de assistir a dancinha, de ver a foto ali na rede social. E deixa eu te falar, te causa a mesma reação. Independente de você ir lá e ir pro banheiro, baixar tuas calças e fazer o que tu quer fazer, independente de fazer isso ou não, a sinapse do vício está acontecendo, mesmo que você não pratique. É isso que eu quero te dizer nesse vídeo, que não basta você se livrar desse vício simplesmente parando de assistir vídeos. A limpeza, ela é muito mais profunda. Ela precisa ser mais profunda. E eu te digo que se tu está numa posição crítica desse vício, o processo todo não vai durar menos de 1 ano. Então te prepara. Eu acho que eu já me estendi demais aqui. Eu não quero tornar esse vídeo denso. Então, no próximo vídeo aqui, que vai sair terça-feira, eu vou te apresentar uma estratégia. Eu não posso chamar de método. Método é o que é comprovado, funciona. Não, eu vou te apresentar uma estratégia. Uma estratégia que é tirada lá do Lover. Temos um curso, vários, né? Dentro do Lover, que explica e que te ajuda a se libertar desse vício. Então eu vou extrair o néctar daquilo e te largar no próximo vídeo, terça-feira.